Você é algo que Deus tem falado ao meu coração, e tomara que você saia daqui impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Abre lá em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse. Eu não sei, me parece que aproximadamente 3 domingos atrás, eu acho que não foi mais do que isso, eu ministrei em Apocalipse, também no capítulo 2, só que eu ministrei a carta à igreja de Éfeso. E hoje nós queremos dividir com você a carta à igreja de Esmirna, ok? Então, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo de número 8. Então, o Arthur vai nos ajudar ali, já está ali na tela. Se você quiser ficar em pé, fica tranquilo. Se quiser ficar sentado, também fica em paz. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco. Aleluia. Espírito Santo de Deus, só por revelação, só pelo entendimento que o Senhor nos dá. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos numa condição de uma necessidade de que o Senhor venha sobre cada um de nós e nos faça entender e compreender os sinais, o tempo que vivemos, e principalmente, Senhor Deus, ter uma revelação exata do amor perfeito do Senhor para com todos nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço isso, que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural, nos falar nesta noite, tocar em nós, trazer evidências sobre nós. E aquele que anda cego, que possa enxergar hoje. Aquele que anda surdo, que possa ouvir hoje. E aquele que anda cocheando em 2 caminhos, Senhor Deus, possa ser firme numa decisão. E aquele, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que tem estado, Senhor Deus, debaixo de muitas aflições, que receba do Senhor a palavra de consolo. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe no teu espírito, fala glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, né? Coloca para mim um tempo lá. Coloca um tempo para mim. Quem que o Luiz está aí? Você também faz? Isso. Uma partida de futebol. Tá bom? Amém. Queridos, eu quero, antes de a gente falar sobre a mensagem de Esmirna, entrar num contexto para que a gente compreenda melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando às igrejas. E eu vou pedir a você um pouco de paciência, porque às vezes a gente trazer uma contextualização cheia de fatos históricos pode nos cansar de ouvir, né? Mas eu julgo importante a gente construir esse fundo para que você entenda melhor, né, o conteúdo da mensagem. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a mensagem do Espírito Santo de Deus a essas igrejas, que são 7, elas representam uma mensagem ainda nos dias de hoje à igreja atual. E quando eu penso igreja, eu não estou pensando em igreja IMV, ou igreja batista, ou presbiteriana, ou assembleanos, seja qual for a placa da igreja. Quando eu penso igreja, eu penso exatamente em você, eu penso exatamente em mim. Eu acho que é um grande erro da nossa parte pensar igreja e tão logo trazer a placa da igreja. Eu acho que pensar dessa forma mata de verdade a essência do que é uma igreja de verdade. Se eu penso igreja e falo igreja metodista, errei, é denominação metodista. Se eu penso igreja e falo igreja batista, errei, é denominação batista. É uma forma de uma organização, pois a igreja é o lugar onde o Espírito Santo de Deus está habitando, é onde o Espírito Santo de Deus mora.
E o Espírito Santo de Deus não mora dentro de templos. O Espírito Santo de Deus não mora dentro de uma instituição, mas mora dentro das pessoas que frequentam uma instituição. Então o Espírito Santo de Deus foi morado em pessoas. Então quando eu penso igreja, eu quero que você pense comigo assim também, para a gente ficar mais assim, né, inteirado da mensagem. Quando eu falo igreja, eu estou falando você, tá bom? Você que tem o Espírito Santo de Deus, estou falando em você. Meu endereço é com você, meu papo é olho no olho, tete a tete contigo, tá bom? Então, essa carta é uma carta endereçada às igrejas, e 7 tipos de igreja. Nós falamos da igreja de Pérgamo, de Éfeso, e nós falamos que na igreja de Éfeso, Deus tinha alguma coisa lá, para falar com aquele povo, e falou assim, vocês me abandonaram no primeiro amor. Agora, a igreja de Esmirna, o Senhor não tem nenhuma palavra de reprovação para a igreja de Esmirna. O Senhor não fala nada negativo a respeito da igreja de Esmirna. O Senhor reconhece a igreja de Esmirna. O Senhor reconhece o que ela está passando. E na verdade, é bonito ver a maneira como Deus vê, né? É interessante porque a igreja de Esmirna, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas adiantando aqui, Jesus fala que vê a igreja de Esmirna e fala assim, você é pobre, mas pobre na visão dos homens, miserável na visão humana, empobrecida na visão de um João, de uma Maria, de um Antônio, que olha para aquela igreja e fala assim, olha como miserável ela não tem nenhuma aparência, ela não tem nenhuma formosura, ela não tem nenhum atrativo, ela não tem um espaço kids para levar meu filho, ela não tem a paredes pintadas de preto, ele não tem nenhum atrativo tecnológico. Então as pessoas olham para aquela igreja e vão falar assim, essa igreja é pobre. E vamos ser verdadeiros aqui. Quem gosta de entrar em igreja pobre, sim, pobre mesmo? É muito pastor que não gosta de pregar em igreja pobre, porque quando vai pregar na igreja pobre não tem uma oferta boa. Tem pastor que é assim. Então veja, mas Jesus vai dizer que para a igreja, que todo mundo diz que é pobre, miserável, vai dizer, você é rica. Então a primeira coisa que eu amo Jesus, e que eu olho para Ele e falo assim, Jesus, fala o que o Senhor está vendo, porque eu falar é uma coisa, mas o Senhor falar é outra. A minha percepção é uma, mas a sua é outra. E eu tenho escolhido, né, pelo menos andar debaixo das percepções do Espírito Santo de Deus. Eu acho que se eu tiver a percepção do Espírito Santo de Deus, meu irmão, eu estou sendo salvo de mim mesmo. Estou sendo salvo de errar, estou sendo salvo de criar, né, uma imagem ao meu respeito que não condiz com aquilo que Deus pensa e fala a meu respeito. E hoje a questão de autoimagem, né, ela é fabricada, a autoimagem ela está sobre o trabalho de marketing, a autoimagem ela reproduz, as internet estão produzindo vários sorrisos vazios, mas nós olhamos para o sorriso das pessoas dizendo, nossa, como essa pessoa tem uma vida feliz. Se ela tira uma foto com o seu esposo e com os seus filhos, a gente fala assim, puxa, essa pessoa deve viver muito bem em família, olha que família bonita, que família unida. E às vezes não é nada disso, é só uma fachada, é só uma aparência, é alguém querendo vender algo que não é, e tem muita gente comprando coisa que não é, mas com a aparência do que é. É muita gente se contentando com o supérfluo, ao invés de buscar verdadeiramente o que é a essência, não é verdade? Nós também somos culpados disso, porque quem vende aparência tem alguém que compra a aparência. Então, de uma certa maneira, nós também estamos financiando essa idolatria da aparência, né? Quando nós compramos, nós financiamos. Amém? Mas não vou falar sobre isso, nem sei porque eu estou falando sobre isso, deve ter servido para alguém, né? Amém, porque não está aqui no script, né? Mas a gente vai falando algumas coisas que o Espírito Santo de Deus vai falando com a gente. É um bate-papo, pregação é um bate-papo, né? A gente vai olhando no olho, vai tomando um café. Aqui em Minas a gente come um queijinho, né? E daqui a pouquinho a gente dá uma risadinha, daqui a pouquinho o pastor enfia a faca e você continua rindo, feliz da vida. E a faca entrou, né? Glória a Deus. O propósito é esse, né? Te enfiar uma faca sem você sentir. Amém. Aleluia. Rapaz, eu falo um negócio desse, um crente escuta, eu falo assim, rapaz, esse pastor é terrorista, quer matar a pessoa, né? Não é isso. Vamos contextualizar então. O cenário de Apocalipse é um cenário de perseguição. É um cenário que não é muito legal, não. É um cenário que está assim, é difícil ser crente nessa época. Muito difícil ser crente nessa época.
Mas para a gente chegar aqui, eu tenho que entender o que aconteceu antes. Vocês, quando estudaram ou estão estudando, vocês devem ter ouvido falar de um homem, um grande conquistador, chamado Alexandre o Grande. Cadê o Alexandre? Ali, mas não é esse Alexandre, mas quem já ouviu falar no Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande foi um grande conquistador, e aonde ele ia, ele conquistava uma terra, conquistava um povo, e quando ele conquistava uma terra, conquistava um povo, ele tinha uma estratégia. Ele quer catequizar aquele povo conquistado, e quer imprimir naquele povo conquistado todos os valores e princípios dele, do reinado dele, do império dele. Então, o Alexandre Grande, ele traz a cultura helênica, que é justamente a filosofia grega. E ele vai impondo essas coisas às nações que são conquistadas. E uma das maneiras de conquistar um povo e de manter esse povo debaixo de uma conquista é gerando nele o hábito de costumes e valores praticado por eles. E aí, ele tinha uma estratégia. O Alexandre Grande, ele fazia o seguinte: a filosofia grega é uma filosofia de muitos deuses. É Deus para tudo quanto é canto. Eu acho que não tem nem o Deus do espirro. Será que tem um Deus do espirro? Deve ter alguma coisa assim, né? Se não tem, no hinduísmo tem o Deus do espirro. É Deus para tudo quanto é canto, é o panteão para lá, o panteão para cá, é Deus que se mistura com a humanidade, é um mundo cíclico, de frustrações e frustrações, é um negócio assim, né, que a gente gosta de assistir uns filmes, aquelas coisas todas. Tem um Hércules, me lembro de mais alguém, tem aquela que é bonita da beleza, como é que chama? Cleópatra, tem mais quem? O Osías, o Apolo, deus grego, né? Mas quem? Tem um monte aí, você sabe disso. Quem? Amorrá? Amorrá do Egito, não é não? Do Egito, né? Amorrá? Então ele pega esses deuses todos, e quando ele chega num povo que ele conquistou, ele quer fazer um sincretismo na cultura. Então ele pega os deuses dele e introduz numa cultura de adoração do povo conquistado. Então você vai começar a perceber que os povos conquistados por Alexandre o Grande passam de uma certa forma, direta e indiretamente, a adorar os mesmos deuses gregos, mas ele já tinha os deuses dele. E se você for estudar um pouco a história, você vai ver que os deuses, eles se confundem entre si. A mesma coisa acontece no sincretismo brasileiro. Quando você pega, por exemplo, a Iemanjá, que é cultuada e adorada pelo povo africano quando chega no Brasil, e eles são catequizados. E quando eles são catequizados pelo catolicismo romano vigente na época, eles falavam assim: Iemanjá não pode adorar Iemanjá. E colocam para eles então a Aparecida. E você vai ver que, se você um dia foi num centro de Umbanda, você percebe que a Iemanjá é muito parecida com a Aparecida. Então você tem os sincretismos, as misturas de deuses. E isso é tão comum que isso acontece aí, agora, hoje. Os deuses nórdicos, por exemplo, Thor, Deus do fogo, essas questões todas, eles são sincretizados por uma cultura para gerar sobre nós uma dominação. Alexandre fez isso. E Alexandre, então, helenizou todo mundo. Nós estamos falando de um período de helenização, um período de uma cultura grega, nós estamos falando de uma cultura politeísta, nós estamos falando de muitos deuses, nós estamos falando de Diana, deusa dos Efésios, estamos falando de um panteão de deuses. Bom, e quando eu olho para Esmirna, ele tem um significado. Esmirna significa a mirra esmagada. A mirra era uma resina, que ela é resina perfumada, usada para unção, e essa mirra, ela era produzida por uma árvore, e que para ter essa resina, a árvore precisava ser ferida. Então, quando a mirra, eu tenho uma mirra na mão, a mirra, ela se tornou um símbolo, sabe de quê? Ele se tornou um símbolo justamente de amargura, de frustração, de sofrimento.
Então veja, essa substância, né, ela está lá quando os reis magos vão visitar Jesus. E dentre os presentes que entregam a Jesus, entregam a mirra. Porque quando está entregando a mirra para Jesus, está apontando para o tipo de sofrimento que ele haveria de ter na cruz. Amargura e sofrimento. Fala assim, amargura e sofrimento é a mirra. Amém. Então, depois eu vou estar com... Tem um óleo de mirra aqui, não tem? Eu vou jogar um óleo de mirra sobre você, amém? Glória a Deus, amém? Cadê os valentes que digam amém? Porque ninguém quer sofrer, né? Roma era cheio de imperador. Você já deve ter ouvido falar do Nero. Quem já ouviu falar do Nero? O Nero ateou fogo em Roma. E quando o negócio começou a ficar complicado para o lado dele, ele falou assim, foram os cristãos. E naquela época, eles pegavam todo mundo que tinha fé em Cristo e, cara, era um negócio terrível. Eles eram colocados como lâmpadas para iluminar as ruas de Roma. Como assim? Você é um cristão? Então ele pegava você, amarrava você dentro de um poste e ateava fogo em você. E você queimava a noite toda, iluminando uma rua de Roma. Se não bastasse essa forma de perseguição, haviam outras que eram, por exemplo, pegavam um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não negava Jesus, e colocava ele dentro de um circo de horrores, chamado lá de, esqueci o nome, como é que é o nome do negócio? Coliseu. E lá dentro, colocava os cristãos e eles eram devorados vivos por cachorros, por feras, que comiam eles vivos. Quantos não foram colocados em fogueira? Nero foi esse camarada que semeou terror. E ser crente, olha para o seu irmão e fala assim, ser crente naquela época, meu Deus, você estava correndo risco de vida. Mas a perseguição não parou em Nero, não. A perseguição foi para outros imperadores. Nós temos Domiciliano, que, por exemplo, matou seus próprios familiares que se converteram ao cristianismo. Nós temos Trajano, um outro imperador, e tantos outros imperadores que foram só dificultando a vida de quem era crente. É essa época a carta de Esmirna. É essa época aqui, onde a morte era certa para quem se declarasse cristão. Agora deixa eu dizer uma coisa, nós vivemos um cristianismo, que é um cristianismo hoje social. Por que nós vivemos esse cristianismo de liberdade? Porque teve um tal de camarada Constantino, que foi colocado como imperador também de Roma, e Constantino diz que ele teve uma visão, sobre o estandarte de Roma estava uma cruz, então ele cristianizou o império todo romano. Olha que loucura, você tem toda Roma sendo incendiada, perseguindo o cristão, essa questão toda, gente morrendo, tendo gente com um olhar de ódio, baforando sangue, correndo atrás de cristão, e de repente um Constantino, com uma canetada, ele fala agora, todo o império romano agora é cristão. Cessou a perseguição de tortura, cessou a perseguição da morte, cessou tudo isso. Aquele que estava ruim agora ficou bem na fita, passou o tempo dessa perseguição. A gente pode olhar e falar assim, uau, que maravilha, Deus agiu, Deus trouxe o homem para que cessasse o tempo dessa perseguição, mas entrou uma outra perseguição, porque em Constantino, a igreja agora começou a ganhar um outro tipo de inimigo, que não mais o tortura, e que não mais o mata, né, crucificando essas questões todas, mas agora ele está sendo perseguido pelo inimigo, que traz para ele prestígio, fama e poder. Eu não sei qual que é o pior. Fala comigo assim, prestígio, fama e poder. No fundo, o que você quer na vida? Repete comigo assim, prestígio, fama e poder. Quando você pensa numa profissão, você está escolhendo aquilo que você vai ser no futuro. Ninguém escolhe ser uma empregada doméstica. Empregada doméstica, não estou desqualificando essa profissão, mas empregada doméstica não está no ramo das maiores procuras idealizadas por uma pessoa que quer viver um futuro. Falei verdade ou falei mentira?
Mas se você for buscar a medicina, talvez é uma das mais concorridas. Muita gente querendo ser médico, muita gente querendo ser dentista, muita gente querendo ser engenheiro. E uns meio assim, sem parafuso solto na cabeça, quer ser professor. Então, veja só, psicólogo também, né? Psicólogo está crescendo. Por quê? Quando a gente imagina uma profissão dessa, lógico, tirando a questão da vocação, do amor ao próximo, de querer ajudar a sociedade, mas olhando no fino, no grosso de tudo isso, a maioria das vezes a gente escolhe essas profissões porque elas dão muito dinheiro. Então eu quero prestígio, eu quero fama, eu quero poder. O inimigo agora é o inimigo que te dá prestígio, que te dá fama e que te dá poder. E o que isso pode causar com o cristianismo? O enfraquecimento do testemunho. O tema é testemunho. Quando um cristão vive por prestígio, fama e poder, ele diminui o poder do testemunho. Em Esmirna, aquela igreja não tinha prestígio, nem fama, nem poder, na terra, no céu sim. Mas ela tinha um testemunho. Ela tinha um testemunho de pessoas que não negavam a Cristo. Ela tinha um testemunho de pessoas que estavam dispostas a morrer para Cristo. Se você for estudar hoje, tomara que você queira pegar um livro para estudar, que vá na internet para estudar os mártires da igreja, e você vai encontrar lá um tal de Policarpo, que foi um dos mártires. Você vai encontrar algumas pessoas, uma mulher que chamava Felicidade, que foi uma das mártires. Você vai encontrar pessoas lá e provavelmente algumas dessas pessoas que estavam sendo incineradas, mortas, decapitadas, crucificadas, vinham da igreja de Esmirna. O que elas deixaram um testemunho muito forte do amor a Deus. Mas para a gente entender isso daí, eu quero voltar um tempo. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você não precisa abrir, só marca aí para você estudar depois, que fala da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Eu estava comentando com alguns queridos, falando sobre Paulo, e esse homem, ele é um desafio para mim. Primeiro eu vou construir a pessoa de quem é Saulo, que é Paulo. Vocês já ouviram falar de Paulo, gente? Quem já ouviu falar de Paulo, levanta a mão assim, glória a Deus. Vem cá, vem comigo aqui. Chega pertinho aqui, coloca o seu ouvido pertinho dos meus lábios aqui, para você ouvir o negócio. Saulo, ele é um cara culto. Na época dele, nem todo mundo sabia ler e escrever. A maioria não sabiam ler nem escrever. Livro é raridade. Quem compra livro na época de Saulo tem dinheiro, tem influência. Livro não é igual nos dias atuais. Ele tinha acesso a livro. Paulo, ele fez a faculdade de Harvard, eu nem sei se falei certo, deve ter falado errado, né? Mais ou menos, da sua época, que ele aprendeu o judaísmo com Gamaliel, o top dos tops. Ele se tornou fariseu dos fariseus, o cara irrepreensível naquilo que ele acreditava. Ele acreditava que amava tanto a Deus que ele começou a perseguir os cristãos. E pelo Saulo, muitos irmãos perseguidos também estavam sendo mortos, por causa de Saulo. Pobre Saulo não era. Eu imagino que Saulo tinha uma vida um pouco abastarda. Ele era um fazedor de tenda. Talvez ele era um empresário da época. A gente pode trabalhar essas conjurações a respeito da vida de Paulo. Então, Paulo não é qualquer pessoa, mas acontece um negócio com Paulo. Paulo está indo perseguir cristão. Ele ia para Damasco. E no caminho para Damasco, acontece algo incrível com Saulo. Ele vê uma grande luz e escuta uma voz da qual se mostra para ele ser Jesus. Esse camarada fica perplexo, fica cego. E depois de 3 dias ele volta a enxergar. E você não tem mais. Você não tem mais a história de um Saulo. Você tem uma história de um Paulo começando. Agora, quem é esse Paulo? Paulo é um cara que abriu mão do casamento. Porque ele falou assim, eu não vou casar porque casar vai me atrapalhar de servir a Jesus. Quem é o apóstolo Paulo? Paulo é um cara que tem uma ambição no coração, uma determinação de pregar Jesus, de viver Jesus.
que ele larga tudo. E esse cara disse o seguinte, que todo o dinheiro, todo investimento de tempo que ele fez com Gamaliel, ele disse assim, isso tudo, a expressão dele, ele usa esterco. Fala aqui, isso tudo para mim é esterco, isso tudo para mim é cocô, né? Uma linguagem mais atualizada, né? Ou seja, ele disse o seguinte, aquilo que os homens exaltam, para mim não é nada, diante da sublimidade de Cristo, diante do conhecimento de quem Cristo é. Sabe o que me intriga na vida de Paulo? Porque Paulo é o homem de uma revelação, que mudou por completo a sua história, a sua vida. Agora vem cá, vamos ser sinceros comigo, com você. Todo homem busca prestígio, fama e poder. Ele tinha prestígio, tinha fama e tinha poder. O que faz alguém abrir mão de prestígio, fama e poder? Se a vida inteira eu passo perseguindo essas coisas, e quando eu a consigo, de repentemente, eu abro mão dessas coisas. O que acontece na vida de um homem e de uma mulher, de posse de uma revelação, que ele joga para o alto, tudo aquilo que foi a ambição da sua vida, e que foi o investimento da sua jornada. É nesse ponto que eu paro para perguntar e digo assim, meu Deus, o que faz um homem, porque burro ele não é, o que faz um homem como Saulo, largar a mão disso tudo, para ficar apaixonado, aleluiado, e focar a sua vida e colocá-la inteiramente nas mãos de Jesus Cristo? O que faz com este homem que ele possa mudar tão radicalmente de vida? Tem o Saulo, mas tem tantos outros com histórias similares. E às vezes eu fico perguntando, todo homem que se converte verdadeiramente, o mundo chega e fala assim, ih, agora você ficou chato, ficou bitolado, mas ninguém para pensar. Um dia atrás eu estava no botequim, estava bebendo, estava me prostituindo, estava usando droga e gostava. Tinha fama, prestígio e poder. Eu era o traficante da boca tal, comandava os bairros tal, todo mundo me obedecia, eu dava uma palavra, era um comando. Eu tinha prestígio, fama e poder. Agora, o que faz que uma pessoa largue esta vida, e larga mesmo, radicalmente? Irmão, lógico que você precisa de uma revelação para entender isso, mas se você for minimamente inteligente, você vai compreender que aquilo que a pessoa encontrou é infinitamente melhor daquele lugar que ele está vivendo. Você pode não dar o braço a torcer, mas se você for minimamente inteligente, você vai dizer o seguinte, esse cara ou essa moça, para trocar tudo isso, só pode ser por uma razão, ele encontrou alguma coisa que eu ainda não achei. O poder de um encontro com Jesus transforma a vida de todo mundo. O poder de uma revelação é capaz de mudar um homem, uma mulher, cidades e nações inteiras. De inclinar o seu coração para buscar as coisas que de fato vale a pena ser buscadas, para viver em um lugar que verdadeiramente vale a pena ser vivido. Essas revelações, elas estão acontecendo nos dias atuais. No mundo inteiro tem gente dobrando o joelho, entregando a vida para Jesus e se convertendo de verdade. Não é o dobrar joelho apenas porque o pastor pediu para dobrar e eu falei que aceitei Jesus, mas, irmãozão, quem aceita Jesus, a vida revela. Quem entregou a vida para Jesus tem fruto de uma vida transformada. A gente não entrega a vida de Jesus da boca para fora, a gente entrega com o coração. Não tem como eu entregar a vida para Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como, você não viu Jesus. Desculpa te falar isso, mas você não viu Jesus, você viu, sei lá, o que ele viu, Alexandre? Você não viu Jesus, ele viu o quê? Tem que ter visto alguma coisa, né? Talvez ele tenha visto uma oportunidade de alguém de dar dinheiro para ele, de dar cesta básica para ele, de acolher ele, de socorrer ele de uma situação. Então, quando eu dou a cesta básica, socorro, alguma coisa, melhorei, ele queima chão do evangelho. Desculpa, mas a pessoa não viu Jesus.
Se você continua a mesma pessoa, do mesmo dia, daquele dia que você dobrou o joelho, eu duvido que você tenha encontrado com Jesus. Que isso, pastor? Como é que você pode falar assim? Sei lá, falando, né? Talvez eu possa estar errado. Mas me mostra então que eu estou errado nisso. Vamos lá, vamos construir um pouco mais. Vamos voltar para lá, para a gente entender por que eu fiz essa ponte da revelação. Bom, então já disse para você que eles estavam vivendo um tempo de perseguição, não falei? Eles viviam um tempo de tribulação. A tribulação era ferrenha, não era fácil. Eu disse para você que não era fácil ser crente naquela época, diferente dos tempos atuais, hein? Mas que está mudando. Vamos lá. O que a gente aprende com a tribulação? E se eu te falar que a tribulação não é ruim, você briga comigo? Briga ou não briga? Pode falar a verdade, fala assim, eu vou voar no seu pescoço aí, vou dar um... Como é que chama aquele golpe do Kung Fu, que você pula no pescoço da pessoa, como é que chama? Kamikaze, vou te dar um kamikaze aí. Eu quero mostrar para você que a tribulação é boa. Não estou esquisito não, gente. Vamos lá comigo, vem comigo aqui, senão vamos entender esse troço aí. Vamos lá. Romanos, capítulo 5 de Romanos. Abre lá. Me ajuda aí, Arthurzinho. No versículo 3, no versículo 4 de Romanos, tá bom? Antes, uma vez eu escutei o Lipe, ele é biólogo, e ele estava me explicando o processo da metamorfose da lagarta. E é interessante que dentro de uma lagarta existe uma borboleta, né? Olha para o seu irmão e fala assim, dentro de uma lagarta existe uma borboleta. Seja profético, fala assim, tem uma borboleta dentro de você querendo voar. Ok? Agora veja, todo mundo já sabe, nós estudamos o processo de metamorfose, a gente sabe que a lagarta, ela tem que entrar dentro de um casulo. Eu não sei quanto tempo que ela fica no casulo, você sabe? O Lipe não está aqui para me socorrer. Alguém sabe quanto tempo que ela fica dentro do casulo? Alguém me ajuda? Ninguém sabe, todo mundo é burro igual eu mesmo. Fugiu da escola nessa época, só o Lipe que sabe. Depois vocês pesquisam aí no Google, me fala aí quanto tempo que ela fica dentro do casulo. Mas o Lipe me disse uma vez, que se a gente forçar a saída da lagarta, ela sai deformada. A pior coisa que pode acontecer no processo da transformação de uma lagarta em borboleta, é você acelerar o processo. Então, se você acelera o processo, você interrompe um processo lindo que está sendo construído. E ao invés de você ter uma borboleta, você vai ter um Frankenstein borboleta ali, que vai sair. Agora veja, que lindo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, o 4, ele vai falar disso. Olha só, olha que bacana, deixa eu achar meu texto aqui. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Agora olha o que é a tribulação? Tribulação é ato de prensar, esmagar, pressão. Está sobre um tempo de tribulação, significa estar vivendo um tempo de aflição, significa estar vivendo um tempo de angústia. Nós estamos sendo prensados, entendeu? Imagina você sendo prensado, uma força te prensando, não deixando você sair do lugar, querendo te derrotar, te colocar para baixo. Tribulação é isso. Agora veja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meu Deus. E quando eu olho perseverança, a perseverança também é traduzida por estabilidade, também é traduzida por constância, tolerância. Irmão, olha o que Paulo está falando. Nós nos gloriamos na tribulação, porque ainda que eu esteja aflito e sendo prensado, isso faz com que eu reaja em perseverança, e a perseverança nada mais é do que a estabilidade. Quantas pessoas que diante de uma tribulação, de uma pressão de vida, perdem a estabilidade da caminhada. Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo que quando eu sou tribulado,
Eu me glorio na tribulação, porque ela produz na minha vida uma perseverança, e a perseverança vai gerar na minha vida uma experiência. E quando eu olho a palavra experiência, então o significado da experiência é alguém que passou por um teste, é alguém que foi julgado, mas é alguém que foi aprovado. Você está entendendo isso? Amém? Quem está entendendo, fala assim: estou entendendo, pastor. Então a tribulação te joga para a perseverança te joga para a experiência, você é aprovado, e a experiência te joga para a esperança. E a esperança, irmãozão, olha só o que é a esperança. A esperança, expectativa, regozijo, a expectativa confiante da eterna salvação sobre a esperança. Uau! Sabe o que ele está dizendo? Que a tribulação é um meio de purificação do indivíduo. Por que a tribulação precisa chegar? E por que a tribulação ela visita a mim e visita você? Porque nós passamos dias de prensa. Irmão, não é Deus que está jogando a prensa, são os nossos caminhos que nos levam para a prensa. Mas Deus vai utilizar a prensa para extrair algo fino e poderoso na sua vida, para extrair um homem e uma mulher que vence uma tribulação. Agora deixa eu te explicar algo, segura aí, vem comigo, fala com o seu irmão assim, vai com o pastor, vem comigo aqui, vem mais um pouquinho para perto, chega mais seu ouvido perto aqui da minha boca, para você ouvir melhor. Diz o seguinte: a tribulação então é um degrau, é uma subida ascendente ou uma descida descendente na vida cristã. A tribulação, ela tem o poder de revelar quem é vencedor e quem é derrotado. Na verdade, não tem nada melhor do que revelar o coração de um homem e de uma mulher do que a tribulação, a dificuldade e a pressão. Por isso, quando nós estamos passando por períodos de tribulação, Deus está querendo dar 10. Deus está querendo dizer assim: esse é meu filho aprovado. E nós precisamos entender como passar por tribulação. Porque algumas pessoas, no tempo de Esmirna, estavam correndo com medo. Eles tinham uma carta que falava assim: se você assinar a carta que você negou a Jesus Cristo, a gente deixa livre. E tinha muita gente que estava escrevendo a carta renegando Jesus. Agora veja aqui, eu te falei da revelação lá de Paulo. Agora uma coisa aqui tremenda que está acontecendo aqui. Tem um dito de um homem chamado Tertuliano. Ele diz assim, quer ver? Olha que legal. Ele disse assim: o sangue dos mártires era a semente que se derramava na terra e gerava novos frutos. Por incrível que pareça, a morte dos cristãos comoviam as pessoas que presenciavam a morte e favoreceram a disseminação da mensagem do cristianismo. Por quê? Pensa você, alguém está sendo queimado vivo e não nega Jesus, está cantando, glorificando. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pensa você, alguém está sendo colocado na cova dos leões, e os leões estão com a boca fechada, dormindo, e eles são e salvos. Pensa você, o camarada sendo pendurado ali, amarrado no poste de Roma, pegando fogo e glorificando a Jesus. Pensa você, alguém lá no Coliseu, e saltaram os leões vieram sobre ele com as suas garras afiadas, e estão rasgando a pele daquelas pessoas, comendo, dilacerando aquelas pessoas com a força deles, e essas pessoas glorificando a Jesus. Quando aquele povo começou a olhar essas pessoas que falaram assim: puxa, em face da morte, eles glorificam a Deus. Puxa, em face de um cenário horripilante, eles não negam, eles creem em Jesus. Sabe que essas pessoas começaram a perguntar e indagar aquilo que eu indago? O que eles viram? Quem é esse Jesus, ao ponto de eles não arredarem, não abandoná-lo, ao ponto de eles sofrerem por ele, ao ponto de eles glorificarem a ele quando as coisas não lhes são favoráveis?
E os imperadores queriam conter o avanço do cristianismo, mal sabiam eles que ao fazer isso, eles estavam espremendo homens que exalavam um bom perfume, que era sentido, cheirado, atraído por várias pessoas, e ao invés das pessoas temerem a morte, eles começaram a temer a Deus, amar a Jesus Cristo. E as mortes dos mártires foram as sementes que fizeram emergir uma igreja muito mais forte, porque elas encontraram com Jesus de tal maneira que prestígio, honra e poder já não era mais obsessão do coração deles. Eu parei para pensar nisso e eu comecei a fazer uma pergunta para mim, que eu acho que talvez você possa fazer essa mesma pergunta a você. Qual o tipo de cristianismo eu e você vivemos? Eu tenho parado para pensar um pouquinho a respeito dos sinais. Falava hoje, a menininha esteve lá em casa almoçando, a gente conversando, eu falei assim, eu estou pensativo sobre sinais. Porque a Bíblia fala muito sobre sinais. Os sinais evidenciam o reino, os sinais de cura evidenciam o amor de Deus, o poder de Deus de curar. Mas se a gente for pensar bem, sinal nada mais é do que algo que sinaliza a mim e a você para ir para um lugar. Se a gente não tivesse GPS, se a gente não tivesse essas tecnologias hoje, a gente andava muito tempo viajando de lugar para o outro, buscando sinal. Eu fui na festinha de aniversário da Maria Fernanda, ali na Laranjeiras, não é isso? Laranjal, ali em Laranjal. E o Bruno mandou um monte de foto para mim, porque ele foi sinalizando o caminho. E ele disse assim, pastor, você vai entrar em tal lugar, você vai olhar, que nos lugares do encruzamento, você vai ter uma fita, rosa, roxa, lilás, uma fita, não sei de qual cor mais, você vai ter uma fita, e você vai seguir na direção das fitas. Cara, ele teve todo um cuidado, de pegar o caminho, parar o carro, sinalizar aqui, sinalizar ali, até eu chegar no lugar que foi a comemoração de aniversário da Maria Fernanda. Então veja, eu fui guiado pelos sinais e cheguei no lugar. Sinais apontam para um lugar. Quando, por exemplo, você tem um Deus que te cura, é um sinal que Deus te conhece, te ama e importa com você. Mas é inegável que os sinais também anunciam o tempo do fim. E se você pega a história bíblica, todos os cenários apocalípticos já existidos até hoje, foram acometidos por sinais de juízo de Deus, que são sinais de fome, pragas e guerras. E quando eu vivo um tempo do coronavírus, é um sinal de praga. Deus está falando algo. Deus está comunicando algo a um povo. E ali, orando por esse tempo agora de falar com vocês, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de uma palavra que marcou a minha vida, o meu coração. Deve ter marcado o coração de algumas pessoas que estavam aqui na escola da Irópio. E o pastor Michael Bickle, ele dizia o seguinte: nos tempos atuais e nessa geração, Deus escolheu falar para uma geração através da figura da noiva. Já não é mais a mensagem de largar o pecado, mas agora é a mensagem de largar o pecado e de se santificar, se adornar, ser ungido e preparado para o encontro. Então ele dizia o seguinte: numa geração, as pessoas,
O mundo precisa olhar para a noiva de Cristo, que é aquele e aquela apaixonado por Jesus Cristo. O pastor Cezinha fala a respeito da noiva com olhar de pomba, e ele diz assim, que o olhar de pomba é um olhar singular, que a pomba só consegue olhar uma coisa, a pomba não consegue olhar aquilo que está ao redor, ela só tem um olhar fixo, e ela diz então que a noiva, da qual revela Jesus no tempo atual, é como uma pomba de um olhar singular, ela só tem olhos para ver Jesus. É uma noiva que se santifica, é uma noiva que se aparta do pecado por amar a Deus. Então nós vemos que o curso das eras nos empurra para um lugar de um encontro apaixonante com uma pessoa chamada Jesus Cristo. E nós temos uma pandemia, nós temos uma tribulação, nós temos gente perdendo emprego, nós temos gente que vai morrer de fome, nós temos pessoas que vão padecer, sim. Eu não estou jogando praga, mas é uma verdade. Mas o que tudo isso quer dizer? Olhai para o alto, de onde vem o socorro. Olhai para o Senhor, olhai para o Redentor, aquele que vive. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier buscar a noiva, todo mundo vai estar comprando, vendendo, casando, tendo filho. Vai ser um dia comum. Nós não sabemos a hora, nem um dia. A gente só sabe que Ele vem. E a gente sabe que Ele vai vir num dia comum para todo mundo. Mas aquele dia que Ele vem para buscar a noiva. A gente está muito preocupado com esse negócio para voltar para a vida comum que nós tínhamos antes da pandemia. Irmão, esquece da vida comum. Pensa na vida extraordinária. Você está querendo viver um mundo muito comum. Jesus está oferecendo para a gente a vida extraordinária. Você está querendo viver o que todo mundo vive, enquanto Deus quer que você dê uma opção para as pessoas para olhar para uma vida extraordinária. Você está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Você está comigo ainda? Quem está comigo fala assim, estou coladinho. Amém. A questão, irmãozão, não é se a gente vai passar por luta. A questão, queridão, é que como nós vamos passar por elas. Luta a gente vai passar. Para você está vivendo, está lutando. A pergunta correta é: como você vai passar pelas suas lutas? Pergunta a pessoa, como você vai passar pelas lutas? Sabe o que é uma novidade legal? Que toda crise tem prazo de validade. Eu sugiro a vocês entrar no portal guia-me.com.br. É uma revista eletrônica evangélica que fala dos acontecimentos do mundo a respeito do povo, por exemplo, que está sendo perseguido. Se der para jogar aí, Arthur, se der para jogar guia-me.com.br, por favor, coloque aí, coloque aqui na tela. Saiu uma matéria recente, não sei se ainda está como capa, mas um pastor e historiador do Mackenzie, uma universidade de São Paulo, presbiteriana, ele fez um histórico a respeito do comportamento do cristão em tempo de pandemias, em tempos difíceis. Ele deve colocar aqui. Achou, Arthur? Ok. Aonde eu olho? Não veio. Ali. Ok. Como a igreja lidou com epidemias nos séculos passados. Clica lá, por favor, para mim. Eu quero que depois você leia isso daí. Você entre lá, por favor. Sobe, por favor. Sobe, por favor. Ali ele está falando. Vai, sobe mais. Vai subindo. Vai, sobe mais. Mas aqui, a peste antonina, coloca ali em destaque para mim. Primeira peste antonina, nem sabia que isso existiu, estava lendo lá hoje. Olha, dizimou cerca de 10% da população na época. Nós tínhamos 2.000 pessoas morrendo por dia em Roma. Sobe um pouquinho mais, a peste de Cipriano, 249 a 262. Isso tudo está dentro do contexto dessas cartas. Essa igreja de Cipriano aqui,
No seguinte, o mesmo fenômeno ocorreu. A peste de Cipriano, chamada assim em homenagem a Cipriano, bispo de Catargo, que registrou a epidemia, atingiu o Império Romano drasticamente. No pico da epidemia, a praga matou 5.000 pessoas por dia em Roma. Sobe um pouquinho mais. Vai, filho. Não, mas isso vai. Peste negra, essa aí a gente estudou. Europa e Ásia. A peste negra, ela dizimou, se eu não estiver errado, deixa eu ver se eu acho ali, mas se eu não estiver enganado, ela dizimou 1/3 da população. Crise de varíola, em alguns casos. Doença de rato. Então veja, só um pouquinho mais. Ali tem cólera, de 1817 até hoje a cólera mata. Sobe um pouco mais. Aqui, ó, a gripe espanhola, que parece demais com a pandemia que nós estamos vivendo. Sobe, por favor. Não, agora desce. Desce aí. No início do século XX, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo todo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou o presidente Rodrigues Alves. A pandemia desafiou países, governos, igrejas e profissões da saúde a lidar com uma crise generalizada em um mundo que ainda se recuperava da destruição da Segunda Guerra Mundial. Ali está trazendo uma cronologia de pandemia. Mas eu gostaria que você pesquisasse para olhar não a pandemia, mas aos cristãos, como eles se portaram no meio de tanta pandemia. Qual foi a postura dos homens e das mulheres de Deus? Eles entraram no fronte, eles se ofereceram, eles amaram aqueles que estavam sendo desprezados. E algumas dessas aí eles falam que as famílias pegavam os seus familiares e colocavam na rua para morrer, porque o negócio estava espalhando. Mas eu gostaria que você olhasse o papel cristão, e eu quero te perguntar hoje, são algumas perguntas que estão dentro do meu coração, eu estou dividindo meu coração com vocês. A minha pergunta é: e nós o que estamos fazendo? Como está o cristianismo nos dias de hoje? Será que nós nos vendemos a uma religião de status, poder e fama? Será que nós nos vendemos a isso? Prestígio, fama e poder. Será que nós nos vendemos a ser uma igreja de prestígio, fama e poder? Será que se Jesus olhar para mim, para você hoje, Ele vai poder dizer assim: você é rico? Será que se Jesus olhar para mim, para você hoje, Ele vai dizer assim: estou contigo, você é rico? Vocês vamos segurar mais 10 ou 5 minutinhos, porque agora tem um negócio fora de série. Apocalipse 2:9, vai lá. Mais 5 minutos, já deu meus 45, mas eu vou mais 5, por favor. Me tolere mais 5 minutos. Me tolere mais 5 minutos, por favor. Você pode me tolerar mais 5 minutos, por favor? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Apocalipse 2:9. 2:9 diz assim: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Agora olha o que ele fala: conheço a blasfêmia dos que dizem serem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa: a sinagoga foi criada para ser um lugar, depois da destruição do templo, um lugar onde os judeus poderiam se reunir para compartilhar a palavra, para orar, para cantar e para ensinar a palavra. Aqui Jesus está dizendo que existe uma perseguição à igreja. Só que Jesus está dizendo é que aquele que persegue a igreja é aquele que um dia foi fiel. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: o perseguidor da igreja de hoje é aquele que viveu o avivamento ontem. Ele está dizendo assim: sabe quem são os grandes perseguidores da igreja hoje? É gente que jogou no time.
Porque ele está falando de judeu, e ele está falando que a sinagoga é de Satanás. Só que a sinagoga é um lugar para ser santo, a sinagoga é um lugar para se falar de Deus, de ensinar as coisas de Deus. Ele está dizendo que o lugar onde eles estão serve aos interesses de Satanás. Sabe o que você precisa entender? Para a gente orar. Que na verdade, a história tem mostrado que aquilo que um dia foi um movimento levantado por Deus em uma geração, pode se tornar o perseguidor do movimento levantado por Deus na próxima geração. Os inimigos de Esmirna são os irmãos. São aqueles que se deixaram inflamar por Satanás. Os inimigos de Esmirna são aqueles que têm um testemunho de glória para contar, mas não têm uma vida gloriosa para dizer. Os inimigos de Esmirna são aqueles que um dia andaram comigo, andaram com você, proclamando a mesma fé, pregando o mesmo Cristo. Mas de repente, algo entrou no coração desse povo. Talvez a perseguição entrou, a tribulação veio em cheio. Eles negaram a Cristo. Eles começaram a perseguir aqueles que são a igreja verdadeira. Preste atenção. O que para você é um demônio? O que é um demônio, gente? O que é um demônio? É o quê? Alguém instituído? Obrigado. Então vamos pegar esse destituído, só entender assim: demônio é um anjo fora do lugar. Você sabia que se você não vigiar, você pode se tornar um demônio? Você sabia disso? Você pode ter um histórico de muitas experiências com Deus. Você pode ter um histórico de muitas revelações de Deus, mas se você parou na sua caminhada, você pode ter se tornado um diabo que está se levantando contra o mover do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa? Que o reino é um reino de movimento, e o movimento do reino é um movimento de revelação. Sabe o que isso significa? Que toda vez que eu e você temos uma experiência com Deus e queremos, de uma certa forma, cristianizar isso, proteger isso. Eu tive essa experiência, então só essa experiência que serve. Deus fala comigo, mas Deus não fala com você. Todas as vezes que eu tenho uma experiência e eu quero abafá-la para guardá-la de tal maneira que tudo que fala contrário àquilo que eu vivi não é de Deus. Aqui sobe a arrogância, e aqui tem a queda de várias pessoas que começaram bem a jornada, mas se tornaram uma sinagoga de Satanás. Por quê? Porque no meio da tribulação, em que foi esmagado, porque no meio do lugar onde ele foi prensado, porque no meio do lugar onde ele foi tratado, ele não suportou, ele sucumbiu. Então a tribulação evidenciou um coração derrotado, e o derrotado virou um demônio, e ele persegue a igreja, ele persegue o movimento. Qual é o grande perigo da igreja? Deixar de ser um movimento para se tornar um monumento. Você sabe o que acontece com essa igreja de Esmirna? Eles viviam o movimento. Sabe o que acontece com essa igreja de Esmirna? Eles estão alinhados com o coração do céu. Sabe o que acontece com essa igreja de Esmirna? Eles estão vendo alguns irmãos não suportando a tribulação e negando Cristo, mas eles permanecem fiéis. Sabe o que acontece com essa igreja de Esmirna? Ela é levantada como testemunho. E ela fala ainda nos dias de hoje. Se não fala para você, fala para mim. E ela fala tanto para mim, como deve falar com você, que ela me questiona com um tipo de cristianismo que verdadeiramente eu tenho vivido. E hoje eu vou dizer a você algo, que eu já cheguei à conclusão do meu coração.
Não tem problema de eu me expor, não. Se eu não consigo suportar uma ofensa, sou eu, tá? Se eu não consigo suportar uma ofensa, certamente eu não vou suportar o tempo da perseguição, da tortura. Porque se uma ofensa me paralisa, e quando eles me amarrarem no poste e atearem fogo em mim, eu tenho medo de naquele dia eu ser um daqueles homens que vão assinar uma carta renunciando a Cristo. Eu tenho medo de negar Jesus. Porque eu tenho uma ambição no coração de viver por Jesus. E você sabe qual foi a minha oração? Eu falei com Deus assim: Deus, eu não estou preparado hoje. E falava com Deus assim: Deus, se o Senhor tivesse me perguntado isso mais tempo atrás, eu ia ser igual Pedro. Eu ia dizer para o Senhor assim: estou pronto. Estou pronto para morrer pelo Senhor. Mas hoje, o Senhor me fazendo essa pergunta, eu sou sincero dizendo que eu não estou preparado. Mas eu quero estar. Eu quero estar preparado. Pastor, você está dizendo que vai vir uma perseguição sobre a gente? Eu acredito que sim. Sabe qual é uma forma de perseguir? Quando tudo está na mão de um Estado. E quando o Estado, ele domina tudo. O seu direito de ir e de vir. A estatização é uma forma de dominação de todo mundo. E nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo levados para uma estatização. Pastor, mas a perseguição é de Deus? Sim. Porque se não for perseguição, você não é purificado. Porque se não for a perseguição, não vai ter avivamento. Porque o óleo jorra quando nós estamos na prensa. Sabe o que eu penso? Nós estamos caminhando a passos largos, em que já não vai ser mais status social dizer ser crente e dizer ser um cristão. Nós estamos caminhando para um lugar em que dizer que nós somos crentes e somos cristãos pode nos custar a vida, ou se não, nos levar para a cadeia. Mas isso é o fim. A igreja nunca cresceu tanto como no meio de uma perseguição. Eu continuo acreditando num avivamento extraordinário. Eu continuo acreditando num avivamento que vai arrebanhar milhões e milhões de vidas. Eu continuo pregando nesse tempo. Eu continuo crendo nesse tempo. Mas hoje, eu tenho no meu coração algumas percepções e desconfianças que eu divido com você. Irmão, Hermina, para te finalizar, ela é uma igreja pobre. Mas para Jesus ela é a igreja rica. Para a igreja perseguida, não existe nenhuma repreensão. Ela é poderosa, porque nela só estão aqueles que de alguma forma pagaram um preço por sua fé. Ao entrar na igreja de Esmirna, você não encontra ninguém que é mais ou menos. Se ele está lá, é porque ele está pagando o preço da fé. A igreja de Esmirna é conhecida pelo testemunho. Nosso time vai cantar uma canção. Eu não sei se para você se essa mensagem se importa para você. Não sei, sinceridade, não sei. Não sei se é o tipo de mensagem que mexe com você. Eu não estou preocupado em mexer com você. Eu também não estou preocupado em te agradar. Eu também não estou preocupado em gerar um sermão para que você volte domingo que vem. Eu estou preocupado em trazer uma realidade que nos alinhe de tal forma que a gente consiga dar uma resposta exata para Deus a quem nós dizemos que amamos. Estou preocupado em fazer parte de uma geração
de uma igreja de Esmirna, fiel até a morte. Eu sei que não é para todo mundo, mas algumas pessoas precisam ver isso, para que se acenda um fogo no coração. Eu queria orar essa noite por uma revelação. Eu continuo acreditando e continuo pregando e falando com vocês. Algumas igrejas não acreditam nas revelações do Espírito Santo de Deus. Algumas igrejas não acreditam no batismo do Espírito Santo. Algumas igrejas não acreditam que Deus cura. Algumas igrejas, elas são mas tão racional, que elas excluem o Espírito Santo da sua equação de vida. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito que todo homem, que toda mulher precisa ter uma revelação, que não é forçada pelo homem, mas é um encontro de uma visão de Jesus, que vem ao encontro da alma de um cidadão, de um homem, de uma mulher, ao ponto que faz esse homem cair, sair do seu lugar de arrogância, sair do lugar da sua epáfia, sair do lugar da sua altivez e se dobrar diante daquele que viu. Eu creio num processo de uma revelação tão poderosa, que vai fazer com que homens e mulheres responderão a essa revelação como o apóstolo Paulo respondeu, entregarão tudo ao Senhor, não andarão mais buscando prestígio, não buscarão mais o poder, não buscarão mais status, mas eles buscarão serem achados fiéis ao Senhor Jesus. Eu acredito nessa revelação que arrebata um coração. Eu acredito nessa revelação que é combustível para a vida e que faz que mesmo quando homens simples como eu e você passamos por debaixo de uma tribulação, escute-se de nós um hino de adoração a Deus e não o gemido de alguém que murmura e nega Cristo. Eu acredito no poder de uma revelação que te arrebata o teu coração, que muda os teus pensamentos e que coloca dentro de você uma convicção que vem de Deus e que te traz uma resolução somente de andar eternamente com Cristo. Eu quero orar por essa revelação. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa permitir a mim, a você e a cada um de nós um lugar tão singular, tão poderoso e tão arrebatador como o que foi de Paulo.